Bom, esse cenário é provavelmente um pesadelo para muita gente, que é um estacionamento. Quer dizer, é lógico, é um absoluto prazer você dirigir o seu carro, é um prazer bacana, mas estacionar e colocar e manobrar, para muita gente é uma tortura quase chinesa. E se vocês prestarem atenção, não sei se vocês já notaram isso, toda vez que você engata a marcha ré num carro, ele faz barulho, ele faz aquele barulho chato, né? Por que a marcha ré faz barulho? Na verdade a pergunta devia ser ao contrário, por que as outras marchas não fazem? E aqui fica o meu background aqui de engenheiro mecânico, espero que já não tenha caducado, espero que eu não tenha caducado também, que é o seguinte: as outras marchas não fazem barulho porque elas são feitas com engrenagens mais sofisticadas, mais bem acabadas, né? Elas são feitas de propósito e são mais caras por isso, para que justamente elas não façam barulho nenhum, senão a vida ia ser um inferno. Já a marcha ré, com a marcha ré você aciona uma vez, sei lá quanto tempo, quer dizer, ele tem um cenário de uso muito mais raro, muito menos crítico, por um tempo muito limitado, o fato dela fazer barulho ou não é tão grave assim. Então coloca uma engrenagem um pouquinho mais capenga, uma engrenagem mais simples, uma tecnologia um pouquinho menos sofisticada, porque não faz mal que ela faça barulho. Por que eu estou lembrando essa história toda? Por uma coisa maluca. Vamos lá ver. Enquanto para a gente manobrar é uma coisa mais ou menos bissexta, para esses caras que trabalham em estacionamento, manobrar é uma coisa que eles repetem 1 zilhão de vezes. Então talvez, provavelmente, eles devem ter uma relação um pouquinho diferente com essa bendita marcha ré, né? Eu estava vendo hoje um artigo bastante interessante na Boxes and Arrows, que é um site muito legal sobre o design de user experience. Eu vou deixar o link para vocês. E uma das coisas que eles comentam é um artigo muito bacana sobre um dos temas menos glamourosos da humanidade, que são formulários. Formulário, aquela coisa chata que você tem que preencher quando você preenche um cadastro, quando você vai fazer uma transação, né? E normalmente o formulário, como é um item não muito glamouroso, né, a gente não costuma dar muita bola, porque o cara vai ter que preencher o formulário mesmo, não vai? Então dane-se. Mas aí o formulário acaba ficando aquela coisa ruidosa, mais ou menos com a marcha ré de uma caixa de câmbio. Qual é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes um formulário é algo que você não vai fazer de vez em quando, você vai fazer realmente no momento crítico e pode ter que fazer muitíssimas vezes. Isso não vale só para um formulário, às vezes é para uma experiência mínima qualquer de usuário, mas nem que seja uma experiência cotidiana, como por exemplo fazer a barba. Eu tinha uma amiga que dizia que na verdade o ser humano é uma versão beta. Então se eu acho que na versão final alguma coisa tinha que ser questionada, essa necessidade diária da gente ter que fazer barba. É muito chato, não só existe um risco permanente, pelo menos para mim, eu acho que eu não sou tão hábil assim, de corte, né, de pequenos sangramentos, etc. É um processo muito chato que não tem fim. Todo santo dia você vai lá e repete o mesmo ritual. Provavelmente ali na hora que o cara estava desenhando, falando, sei lá, essa história da barba, deixa o cara corta depois, na próxima versão a gente acerta isso. Então às vezes uma decisão meio precipitada ou meio... uma decisãozinha meio rápida, não faz mal, não vai comprometer nada, é uma decisão que é feita uma vez só e que obriga os usuários a repetirem a mesma coisa chata ou passarem pelo mesmo mico 1 milhão de vezes. Isso é bom? Não, isso é ruim. Sobretudo quando o usuário não tem escolha. Eu estava outro dia respondendo uma pergunta de um rapaz, uma palestra, em que ele falou: puxa, você está falando de experiência do usuário, você está falando de rich media, etc. Eu trabalho com softwares de ERP. Puxa vida, como é que eu consigo incorporar isso? O que eu faço não tem glamour nenhum. Eu falei, cara, na verdade é mais crítico ainda. Por que é mais crítico ainda? Porque normalmente numa aplicação dessas, que é uma aplicação em empresas, o cara é prisioneiro daquilo, ele não tem outro jeito. É mais ou menos que nem um manobrista do estacionamento. Ele vai ter que engatar aquela ré ali inúmeras vezes ao longo do dia, né? Então um passo mínimo que seja do processo, de algum processo de interface, algum processo de navegação, algum processo de transação que seja ruim, pode gerar uma ineficiência acumulada, uma insatisfação acumulada que vai se repetir 1 zilhão de vezes, porque você, uma vez só, decidiu, deixa pra lá, né? Aliás, isso faz lembrar aqui a história, eu não sei se vocês já viram alguma coisa do Nietzsche, aquele filósofo alemão, que ele fala do eterno retorno. Ele fala, antes de você fazer uma ação qualquer, pense, você gostaria de repetir essa ação 1 milhão de vezes?
Bom, se você pensar em algumas coisas boas, eu tenho certeza que você vai falar, opa, sim, isso eu repetiria 1 milhão de vezes. Mas algumas decisões um pouco preguiçosas de design, alguns compromissos um pouco vergonhosos, né, com relação ao user experience, tem certeza que você repetiria 1 milhão de vezes? Talvez não, mas o pior disso é que o seu usuário vai ser obrigado, ou seus milhões de usuários vão ser obrigados a repeti-la 1 milhão de vezes. Então, um grande abraço, uma vez só, que vai saber quantas vezes vocês vão assistir. René de Paula Júnior falando, roda e avisa.